Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Hoje eu tive muitos pedidos para uma live falando sobre Dandy Walker, que é uma má formação e é esse o tema de hoje. Eu não sabia que existe um grupo de mães e isso é muito bom. Eu não sabia que existia um grupo de mães de crianças com Dandy Walker, e elas pelo jeito são minhas seguidoras e me pediram várias. Então, quando vocês tiverem um grupo de mães com uma patologia específica, podem me pedir um tema específico, como Dandy Walker ou outro qualquer que seja, que na medida do possível eu vou atender o pedido. Então, assim, vamos lá. Quem estiver entrando, né, vai dando um oi, que eu peço sempre para saber quantas pessoas estão entrando e também aonde eu estou chegando, se são pessoas só do Ceará ou se são pessoas do país inteiro, né? E quem quiser, me ajuda muito quando a gente compartilha informação. Então, por isso que eu gosto que as pessoas compartilhem a minha live, porque eu faço isso tentando passar informação. Quando vocês compartilham, vocês me ajudam a compartilhar a informação e chegar a um número maior de pessoas. Já entraram várias aqui. Oi para todo mundo. Vamos lá. Dandy Walker, primeira coisa que eu acho interessante explicar é que quando nós temos uma patologia com um nome desses, Dandy Walker, West, Gaston, esses nomes, eles são dados em homenagem a pesquisadores, a médicos que conseguiram caracterizar alguma doença. Eles conseguiram fazer parâmetros clínicos ou radiológicos. Então, Dandy Walker é uma má formação do sistema nervoso central. Neste caso, Dandy Walker é uma má formação do sistema nervoso central que os autores conseguiram descrever adequadamente. Então, se chama Dandy Walker a má formação da fossa posterior. Fossa posterior é a região occipital, a região de trás da cabeça. Nesta região, nós temos algumas estruturas. Entre elas, uma das mais importantes seria o cerebelo. Então, assim, esses nomes, eles nos ajudam muito ao médico. Porque chegou aqui um paciente, diz assim, eu disse, tudo bom? Doutora, que ele possui Dandy Walker. Eu já sei o que é. E já tem outra pessoa que pode dizer assim, doutor, ele tem uma má formação do sistema nervoso central. Eu disse, eu preciso ver a ressonância para entender a má formação. Existem má formações que não são caracterizadas, que não receberam nomes específicos. Então, receber um nome específico não é melhor ou pior. É apenas uma doença que conseguiu ser bem caracterizada por um estudo que foi reconhecido cientificamente e por isso foi lhe dado o nome do autor. Neste caso, são dois autores, Dandy Walker, são duas pessoas que conseguiram caracterizar esta síndrome. Então, assim, a síndrome de Dandy Walker, eu já falei em outras lives, nós médicos classificamos como síndrome quando nós conseguimos juntar sinais e sintomas. Algumas características. Então, o conjunto clássico de Dandy Walker é uma má formação do sistema nervoso central na fossa posterior. Acontece por volta da 4ª semana de gestação. Por volta da 4ª semana, o cerebelo, que possui o hemisfério cerebral, existe o lado direito e esquerdo, são dois, igual ao hemisfério cerebral em córtex, são dois que se unem, que se fundem numa região que nós chamamos de vermes cerebelar. Quando você possui a não fusão, quer dizer, a agenesia, ou parcial ou completa, dessa região que faz a fusão dos dois lados do cerebelo, essa é uma das características. Existe na fossa posterior o quarto ventrículo.
No cérebro nós temos algumas cavidades que nós chamamos de ventrículo. Na fossa posterior nós possuímos o quarto ventrículo. Também no Dandy Walker existe uma dilatação do quarto ventrículo. E também existe uma amplitude, uma dilatação do sistema ventricular. Então, assim, o Dandy Walker clássico é uma tríade, 3 fatores. Você precisa ter a dilatação cística do quarto ventrículo, você precisa da ausência parcial ou completa dessa região que une os 2 lados do cerebelo, que é o vermes, e você precisa de uma fossa posterior alargada. Esse é o Dandy Walker clássico. Como nessa característica eu falei, dilatação do quarto ventrículo, quer dizer, existe um acúmulo anormal de líquor. Então, no Dandy Walker clássico, nós temos um tipo de hidrocefalia, já que eu tenho um acúmulo de líquor no quarto ventrículo. Então, quando eu falo que uma pessoa tem Dandy Walker, eu já sei que ele tem uma hidrocefalia que pode estar restrita ao quarto ventrículo, mas lá existe um acúmulo de líquido acima do normal. Eu sei que está na região posterior a outras malformações e existe o alargamento dessa região que é a fossa posterior no crânio. Existe uma outra doença que se chama variante de Dandy Walker, quer dizer, uma variante. Ela já não possui todas essas características. Então, na variante de Dandy Walker, você não possui a dilatação do quarto ventrículo. Então, você não tem hidrocefalia. Porque você não tem a dilatação, você não tem um acúmulo do líquor. Então, você não tem hidrocefalia, por consequência. Mas você tem essa região que une os 2 lados do cerebelo, também mal formada, que acontece a digenesia do verme cerebelar. E você existe com alargamento ou não da fossa posterior. Quer dizer, a variante de Dandy Walker chama-se assim, quer dizer, existe uma das más formações da tríade, mas não existe a tríade por completo. Por isso que uma mãe me perguntou, doutora, o meu filho tem Dandy Walker, mas não tem hidrocefalia. Se ele foi classificado como Dandy Walker, ele tem dilatação de quarto ventrículo. Se ele tem dilatação de quarto ventrículo, classicamente, academicamente, ele tem uma hidrocefalia. Pode ser que essa hidrocefalia não precise de válvula, pode ser que ela não tenha aumento da pressão intracraniana. Agora, se você é uma variante de Dandy Walker, você não tem dilatação de quarto ventrículo e, portanto, você não tem hidrocefalia. E existe uma outra coisa que é mais comum, que se chama megacisterna magna. A megacisterna magna, que existe a cisterna magna, ela está alargada, aumentada de tamanho, porém ela não tem essas outras características. Também, classicamente nos estudos, eles colocam, quando vão descrever as malformações de fossa posterior do cérebro, eles relatam Dandy Walker clássico, variante de Dandy Walker e megacisterna magna. A grande maioria de pacientes de megacisterna magna não possui nenhum sintoma. Muitos você vai descobrir que possui megacisterna magna ocasionalmente, porque vão fazer uma tomografia por um outro motivo, às vezes por causa de um trauma, de um acidente, e descobre-se uma megacisterna magna. Se essa megacisterna magna não possui aumento de pressão intracraniana, ela não causa sintomas e ela também não será realizado nenhuma derivação. No Dandy Walker clássico, que possui a tríade, os três quesitos, no Dandy Walker clássico é comum acontecer o aumento da pressão intracraniana e por isso é comum a necessidade de se colocar a derivação, que é a válvula, onde você drena o líquido que está acumulado e com isso reduz, por consequência, a pressão intracraniana. Então,
existem algumas nomenclaturas que são feitas para nos ajudar, mas às vezes acabam complicando para os pais que não entendem, não são da área, não têm área médica, então eles não entendem essas pequenas variações. Então, simplesmente, Dandy Walker é uma má formação do sistema nervoso central. Recebeu esse nome porque foi classificado que é uma má formação do sistema nervoso central em fossa posterior, onde possui uma dilatação de quarto ventrículo e, portanto, uma hidrocefalia, uma alteração na região que une os dois lados do cerebelo, onde essa fusão não ocorreu de forma adequada, e também existe o alargamento da fossa posterior por consequência. As causas descritas, rubéola congênita, toxo congênita, já foi descrito deficiência de riboflavina em mães. Existem algumas causas mais descritas, mas existem casos que você não encontra uma causa específica. Então, você vai tratar o que te dá sintomas. Se você tem uma hidrocefalia que tem um aumento de pressão intracraniana, então você vai tratar a hidrocefalia. Então, você vai tratar como uma hidrocefalia outra, colocando uma derivação. Essa má formação não costuma, embora o cerebelo seja responsável pelo equilíbrio, não costuma dar muitas alterações no equilíbrio da criança. Já vi aqui várias perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque são muitas, né? Então, não se preocupe quem eu não conseguir responder, porque eu respondo no decorrer da semana. Tá entendendo? Então, Dandy Walker é uma síndrome, porque ele se classifica por uma tríade, 3 fatores. Síndrome é quando o médico classifica como característica, conjunto de sinais e sintomas. Nós chamamos de síndrome. Nem todas as síndromes são síndromes com alterações genéticas, que as pessoas, quando a gente fala síndrome, ficou tão na cabeça das pessoas, síndrome de Down, que as pessoas acham que tudo que é síndrome é semelhante à síndrome de Down. Não, nós temos síndromes clínicas. Quer dizer que você conseguiu juntar características, pessoas com essas mesmas características. Se você juntou essas mesmas características, você definiu uma síndrome. Então, por isso, Dandy Walker é classificado academicamente como síndrome. E hidrocefalia, todo o acúmulo anormal de líquor é uma hidrocefalia academicamente falando. Então, eu não estou errada em falar que Dandy Walker possui hidrocefalia. Ah, mas meu filho tem uma hidrocefalia, mas não vai colocar válvula. Sim. Não, eu não falei que é uma hidrocefalia que precisa de derivação, mas se ele é um Dandy Walker clássico, ele tem a dilatação do quarto ventrículo. Então, ele tem um acúmulo anormal de líquor no quarto ventrículo. Ah, mas aquele é variante de Dandy Walker. Ah, então ele não tem a dilatação. Então, ele não é Dandy Walker, ele é variante de Dandy Walker. Então, esses nomes foram feitos para ajudar, não foram feitos para atrapalhar. Mas, comumente, eles acabam atrapalhando as famílias a entender as patologias. Porque a pessoa pensa assim, hidrocefalia. Hidrocefalia é uma doença, só uma doença. Hidrocefalia não é uma doença. Hidrocefalia se define como acúmulo anormal de líquor. Eu possuo hidrocefalia benigna, transitória, que acontece em crianças pequenas e que se resolve por si só. Eu tenho hidrocefalia que nós chamamos de hidrocefalia ex vácuo, que são o acúmulo de líquido onde ele está ocupando um local que estava vago. Quer dizer, ele não causa aumento de pressão intracraniana. Normalmente ocorre com atrofias cerebrais. E eu tenho algumas hidrocefalias que são acúmulos de líquido em dilatações que já existem no nosso cérebro, que nós temos no nosso cérebro um sistema que nós chamamos sistema ventricular. Existem alguns buracos que nós chamamos de ventrículos. E esses buracos são preenchidos pelo líquor normalmente. E hidrocefalia é se houver o alargamento desses ventrículos, com acúmulo exagerado de líquido, um acúmulo anormal de líquido.
Colocar ou não colocar válvula depende se esse aumento, se esse acúmulo de líquor está aumentando ou tem risco de aumentar a pressão intracraniana. Na criança, os ossos não estão consolidados, os ossos estão soltos para o crescimento da criança. Existe uma emenda que nós chamamos de suturas. Essas suturas, elas ficam justapostas, mas não soldadas. Quando a criança chega para 2, 3 anos, essas suturas vão começar a se soldar. Então, um grande aumento de cabeça na infância acontece no primeiro ano de vida. Depois, no segundo ano de vida, ainda existe um acúmulo. Então, quer dizer, é um sistema que não está fechado. Se eu tiver um aumento de pressão, o meu crânio cede. Quer dizer, ele não está fechado, as suturas não se soldaram ainda. Quando acontece uma hidrocefalia, onde a caixa craniana já houve a solda da caixa craniana, então um acúmulo pequeno pode te dar aumento da pressão intracraniana. Já quando nós temos crianças pequenas, onde as suturas ainda não estão soldadas, eu preciso de um grande acúmulo, porque existe uma certa expansão da caixa craniana para acomodar aquele acúmulo de líquido. Então, existe uma capacidade de expansão para acomodar. Só vai haver a hipertensão quando eu acabei a minha capacidade de expansão, porque também não vai se expandir indefinitivamente. As suturas conseguem se separar um pouco, dando espaço para um pequeno tipo de quantidade de acúmulo de líquidos. Porém, um grande acúmulo de líquidos vai te causar um aumento da pressão intracraniana. E o cérebro vai estar aumento de pressão. O cérebro vai estar inchado e pressionado, ele vai ser empurrado, porque houve um aumento de pressão. E isso te causa dano cerebral importante e pode levar a óbito, porque leva o paciente a coma com posterior óbito, se não houver uma intervenção. Então, em todos os casos de hidrocefalia, quando existe aumento da pressão intracraniana ou risco de aumento de pressão intracraniana, que é avaliado pelo neurologista, existe a necessidade de colocar uma válvula para que eu possa diminuir essa pressão por vazão do aumento do líquido. Então, neste caso, também se aplica para o Dandy-Walker. Então, o Dandy-Walker é uma malformação que acontece na região posterior, fossa posterior do cérebro, onde lá existe o cerebelo. Então, Dandy-Walker, dilatação de quarto ventrículo, alteração com a ausência da região que vai colar os dois lados do cerebelo, que se chama verme cerebelar, e ao alargamento da fossa posterior. Essa tríade faz o Dandy-Walker clássico. A variante possui uma alteração nessa região que cola o cerebelo, porém não existe a dilatação de quarto ventrículo. Então, no Dandy-Walker clássico, eu tenho uma hidrocefalia. Na variante de Dandy-Walker, eu não tenho uma hidrocefalia. Eu acho que ficou aí as várias perguntas sobre se Dandy-Walker era hidrocefalia. É uma malformação, o clássico é uma malformação com hidrocefalia, porque hidrocefalia se define como acúmulo anormal de líquido. Não necessariamente você fará um procedimento cirúrgico. Isso depende se você tem ou não um aumento da pressão intracraniana, certo? Deixa eu ver se eu consigo responder alguma das perguntas. Aqui ela perguntou: uma criança que nasce normal, leva um tombo, bate a cabeça, tem a possibilidade de ter Dandy-Walker? Dandy-Walker não, porque Dandy-Walker é uma malformação.
É uma má formação, quer dizer, estruturas foram mal formadas, e isso aconteceu na 4ª semana gestacional. Essa criança pode ter outras complicações, mas ela não vai ter um Dandy Walker. Pode acontecer é que essa criança tinha um Dandy Walker sem nenhum sintoma, porque ela pode ter um Dandy Walker que não te dá sintomas, porque essa criança, se ela não tinha aumento de pressão intracraniana e não foi feito exames, você pode não saber que ele tinha um Dandy Walker. E aí você bateu a cabeça e foi fazer exames porque bateu a cabeça. E aí descobriu que a criança era portadora de uma variante de Dandy Walker. Ou de um Dandy Walker clássico, que a hidrocefalia não te causava nenhum sintomas porque não havia aumento de pressão intracraniana. Mas o tombo não causa Dandy Walker. Agora, existe muito disso. A gente vai fazer um exame por causa de trauma, principalmente, quedas, acidentes automobilísticos, se faz uma tomografia procurando fraturas, sangramentos e se descobre que essa pessoa tem uma má formação, tem uma megacisterna magna, tem um cisto de aracnoide, tem alguma coisa que era assintomática, mas aquilo ali não foi causado pelo tombo, aquilo ali nasceu com ele. Então, existe casos que você só vai descobrir quando tem na idade adulta ou até mais velhos, porque são coisas que são o sistema nervoso. Se você tem um pequeno acúmulo de líquido, mas aquele pequeno acúmulo de líquido não está atrapalhando o seu funcionamento, não há aumento da pressão intracraniana, não há nenhum prejuízo, ele não vai causar sintomas. Se não tem sintomas, você não procurou o médico, você não viu atrasos, você não viu aumento de perímetro craniano, então você não fez exames, você não sabe que existe aquele pequeno cisto no cérebro, numa localização que não está atrapalhando o funcionamento. Ao ter um acidente, você realiza a tomografia, descobre que tem um cisto, o médico fica sabendo que tem um cisto, te fala que tem um cisto, mas também não é feito nada, porque esse cisto não está atrapalhando o seu desenvolvimento, não atrapalhou, mas nasceu com você, porque isso é má formação. São pequenas alterações que podem acontecer. Eu vi que teve muitos comentários, fico muito feliz com isso. Peço que desculpas por não poder responder no momento, porque durante a live corre muito rápido aqui para mim os comentários, mas prometo que vou respondê-los no decorrer da semana. Tá certo? Prometido que ia fazer a live de Dandy Walker e cumprir. Então, quem tiver interesse em algum tema, por favor, peça, que a gente tenta, na medida do possível, atender os casos que as pessoas mais querem. Na verdade, o meu interesse é isso. O meu interesse é explicar o que vocês querem saber. E às vezes eu tenho dificuldade de saber o que é que você quer saber. Então, podem pedir que a gente fica à disposição. Até a próxima quinta.